Entrega teu caminho ao Senhor, confia, Ele fará. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bom dia! Com essas palavras do salmista Davi, nós começamos mais um dia. Queremos entregar nas mãos do nosso Deus a nossa vida, sonhos, planos, projetos, preocupações, ansiedades. E se de fato Deus conduz a nossa vida, viveremos, estaremos em paz e alcançaremos a vitória. Quero deixar com você também nessa manhã uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 161, onde a Bíblia diz o seguinte: príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Podemos passar por dificuldades, podemos passar por problemas, mas nós não podemos nos esquecer das orientações da palavra e da segurança que Deus nos dá em estar ao nosso lado. É por isso que a cada manhã as nossas primeiras palavras, ações e louvor e homenagem é para o nosso Criador. Queremos clamar, pedir para que Ele esteja ao nosso lado, conduzindo a nossa vida. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de Jó, capítulo 26, o verso 1 e o verso 2. Jó, porém, respondeu: como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? O que nós encontramos em singular na vida de Jó é que, diferente dos seus amigos, Jó, apesar de estar passando por tanto sofrimento, ele não solta o braço do Onipotente, diferente dos seus amigos. Jó conseguia reconhecer a soberania, a majestade e a grandeza de Deus. Jó sabia que nessa terra o único que poderia lhe atribuir justiça era o seu Deus. Era por isso que ele, em momento algum, poderia permitir que a sua fé vacilasse no braço do Onipotente. Os seus amigos estavam extremamente seguros na cultura e no conhecimento dos seus antepassados, mas Jó era humilde para reconhecer que toda a sua segurança dependia e estava segura nos braços do Senhor. Para que um homem naquela época pudesse ter a compreensão que a terra não era sustentada por nada, dá para nós entendermos que esse homem vivia uma vida extremamente ligada ao Senhor. Por certo, Deus colocou essa verdade no seu coração. Quanto mais um ser humano estiver ligado a Deus, mais sábio ele se tornará. Quanto mais esse ser humano se submeter à vontade do Senhor, mais Deus irá se revelar à vida dessa pessoa. A intenção do capítulo 26 é dar uma resposta a Bildade. Jó queria que Bildade entendesse uma coisa: ele não poderia ter resposta para todas as perguntas dos seus amigos, mas uma coisa ele estava certo: Deus era o seu Criador, Deus era o Pai dele, Deus é o responsável pela sua vida e no final, esse mesmo Deus lhe retribuiria conforme ele tinha vivido nessa terra. As palavras de Jó, por alguns momentos, elas são sarcásticas, até porque todas as declarações de Bildade não tinham ajudado em nada. E ele, nesse momento, estava tendo a oportunidade de poder retribuir o que os seus amigos tinham colocado para ele. Bildade tinha feito um discurso sem fundamento. Bildade tinha falado tanta coisa, mas era em base na cultura e no conhecimento dos seus antepassados. Jó esperava que Bildade pudesse lhe apresentar algo novo. Jó esperava que Bildade pudesse lhe apresentar algo mais sólido. Mas Bildade não conseguiu apresentar nada novo para os seus amigos, nem muito menos para Jó. É por isso que Jó termina questionando o discurso de Bildade. De onde é que vem a tua autoridade? Na verdade, a autoridade de Bildade não tinha nenhuma inspiração divina, portanto, não tinha nenhum valor. Eis da necessidade dos dias em que nós estamos vivendo e de nos apegarmos à palavra de Deus. O assim diz o Senhor. É a inspiração divina, é regra de fé e prática para todo cristão. A palavra de Deus tem autoridade para nos fundamentar nos caminhos que nos conduz à vida eterna. A palavra de Deus nos mostra como é que nós podemos um dia sair desse mundo de pecado e estarmos com o nosso Deus por toda a eternidade. Construir uma religião simplesmente em cima das emoções é uma falácia, não tem fundamento. Até porque as emoções são volúveis. Um dia nós poderemos estar felizes, no outro dia nós poderemos estar tristes. Por isso que a palavra de Deus não é construída simplesmente em cima das emoções, mas é em cima da razão, do assim diz o Senhor. Essa palavra que nós encontramos no versículo 6, o além, é o Sheol. É um lugar onde há destruição, tristeza e solidão para aqueles que vão para ali.
é reconhecido muitas vezes por algumas pessoas como sendo o inferno, onde os mortos se encontram e ficam juntos, onde não há vida. Embora Jó estivesse fazendo esse tipo de declaração, não quer dizer que exista um lugar exclusivo que Deus criou para que os pecadores pudessem padecer ali. Como algumas culturas e religiões ensinam que o inferno é o lugar onde os perversos irão pagar as consequências dos seus pecados. Jó estava se referindo nesse momento ao lugar onde as pessoas, quando perdem as suas vidas, elas irão. É a sepultura, é a morte. Ali não há mais como alguém amar, ou odiar ou fazer planos, porque tudo jaz no esquecimento. Jó capítulo 26, o verso 7, a Bíblia diz o seguinte: Ele estende o norte sobre o vazio e faz parar a terra sobre o nada. O livro de Jó é um dos livros mais velhos que nós encontramos dentro da Bíblia. A sua autoria é atribuída a Moisés, mas mesmo sendo um dos livros mais velhos da Bíblia, Jó consegue compreender a autoria e a majestade de Deus. Enquanto seus amigos fundamentam seus discursos na cultura e no conhecimento humano, Jó estava fundamentando a sua vida e a sua história no braço do Onipotente, no seu Criador. Ele sabia que esse Deus era tão poderoso que ele tinha a capacidade de criar a terra e permitir que a mesma ficasse segura sobre o nada. Jó reconhecia a majestade e a grandeza do seu Deus. Os seus atributos lhe faziam Deus. Quando Jó olhava para o céu e via os astros, as estrelas e os cometas, Jó conseguia compreender que a grandeza desse Deus era de sobremodo muito grande. Ele não tinha capacidade de poder mensurar o poder e o tamanho desse Deus. Por isso que a sua atitude nesse momento diante dos seus amigos era se debruçar, era adorar. Por isso que Jó realça e engrandece o Criador de todas as coisas. No versículo 8, nós nos deparamos com a metáfora que Jó coloca para os seus amigos de um odre. Os céus, as nuvens poderiam conter grandes quantidades de águas, mas os odres que eram recipientes de água no Oriente para transportar água pelo deserto, se fosse colocada uma grande quantidade de água dentro desses odres, eles poderiam romper. Mas as nuvens, criadas por Deus, pela majestade e o poder do Senhor, elas poderiam suportar grandes quantidades de água. Era por isso que Jó se debruçava diante da grandeza, do poder e da majestade desse Deus, Criador de todas as coisas. Podemos ver claramente nesse capítulo que a natureza é uma forma da revelação de Deus. Quanto mais tempo nós passarmos a contemplar a natureza, nós iremos enxergar a mão de um Deus grandioso, poderoso, Criador de todas as coisas. A natureza revela quem é o nosso Criador. Nós não nascemos do acaso, nós não evoluímos, nós fomos criados por um Pai à sua imagem e semelhança. É por isso que nós temos a capacidade de pensar, raciocinar e entender as verdades que Ele espera que nós possamos entender. Uma nuvem pode conter 100 toneladas de águas. Numa tempestade, 100 toneladas de águas podem cair sobre a terra. Imagine, uma nuvem sustentando 100 toneladas de água. Era isso que Jó estava argumentando com seus amigos. Quem pode compreender um ser tão grande quanto o nosso Deus? Se ele consegue manter sobre as nuvens 100 toneladas de águas, quem sou eu para poder argumentar com um ser tão grandioso como sendo o meu Deus, o nosso Criador? Este era o teor do discurso de Jó para os seus amigos. No versículo 9 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Jó declara que ele esconde o seu trono entre as nuvens. Deus poderia manter relacionamentos pessoais com os seus filhos nessa terra, mas pelo fato dele ser tão grande e poderoso, se nós o víssemos, nós seríamos destruídos. Por isso que ele mantém o seu relacionamento conosco de forma espiritual. É por isso que temos que adorá-lo na grandeza e na beleza da sua santidade. Quando nós abrimos o nosso coração, ele faz morada dentro da nossa vida. Nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Jó era uma prova clara que ele tinha aberto o seu coração para que o seu Deus morasse na sua vida. E todas as declarações que ele estava fazendo era resultado dessa comunhão pessoal com o seu Deus. Deus lhe revelava verdades que os seus amigos, por mais que estivessem lido em outros livros ou buscado a cultura da sua época, jamais conseguiram compreender tamanho conhecimento. Jó conclui o seu discurso diante dos seus amigos falando que tudo que Deus criou é resultado da palavra.
Com a sua palavra ele criou todas as coisas. Deus é poderoso, Deus é grandioso. O que cabe aos seus filhos nessa terra fazer para com o seu Deus é adorá-lo. Esse Deus busca relacionar-se com os seus filhos, mas nós não podemos menosprezar a grandeza e a sua majestade. Quanto mais nos humilharmos diante dele, quanto mais nos submetermos à sua vontade, mais abençoados nós seremos, mais sábios nós seremos e mais ele irá se revelar para cada um de nós. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 26 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Por mais difícil que fosse a situação que Jó estivesse vivendo, a sua fé não vacilava. Ele estava seguro no Senhor. A fé de Jó não era uma fé rasa, era uma fé enraizada no braço do Onipotente. Por mais que Satanás e os seus amigos tentassem destruir a fé de Jó, eles não conseguiram. Quanto mais Jó sofria, mais ele segurava e se apegava ao braço do seu Deus. E quanto mais ele se voltava para o Senhor, Deus se revelava para ele com grandeza e com majestade. Os amigos de Jó se voltaram para ele com argumentos teológicos e culturais, mas nenhum desse conhecimento pôde destruir a fé de Jó. Quanto mais eles falavam, mais Jó conseguia enxergar pela fé o seu Deus abençoando e protegendo a sua vida. Fica evidente para nós nessa manhã que Satanás perde a sua batalha, as suas acusações contra Deus, quando ele diz que os filhos do Senhor que estão nessa terra, se perdermos a bênção do Senhor, nós iremos menosprezar a nossa fé e deixar de amar ao nosso Criador. Jó é uma prova clara, perdeu tudo, mas Jó não conseguia perder a fé no Senhor. E cada vez mais ele amava ao seu Deus, cada vez mais ele se submetia à vontade do Senhor e Deus lhe abençoava. É por isso, amigo, que nessa manhã eu convido você para que nós também possamos nos colocar nos braços do nosso Deus. Abramos o nosso coração ao Senhor, desenvolvamos um relacionamento sólido com Ele, para que se porventura nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós possamos ter a certeza que temos um Deus pessoal, amigo, que no final Ele irá se levantar sobre o céu, irá nos convidar pelo nosso próprio nome, para que nós possamos entrar na nova Jerusalém e viver com o nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, nas Suas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.